Amanda, você pode apresentar para nós, então? Posso? Como que eu compartilho a tela mesmo? Eu vou liberar aqui para você. Tornar participante. Você agora está como apresentador, tá? No meio da sua tela, onde que tem a câmerazinha, o microfone, tem Ah, tá. uma compartilhar. Aí quando você abre, vai aparecer todos os programas que você tem aberto. Tá. Apareceu? Demora um pouquinho. A sua tela ficou vermelha nas bordas? Aham. Vamos esperar um pouquinho, que você vai aparecer. Às vezes demora alguns minutinhos. Apareceu, Amanda. Tá. Tá bem cru ainda, porque eu tinha feito de uma forma que eu não tinha gostado e agora eu tô mudando, tá? Uhum. Aqui nessa parte eu fiz o acesso de veículo. Aí eu coloquei algumas vagas de veículo aqui para quem quisesse estacionar aqui. Mas também fiz um estacionamento aqui atrás que depois eu vou dimensionar ele de acordo com a norma. Certo. Aqui eu fiz o acesso de pedestre, quem vem da rua, e um espaço mais de acesso mesmo, de circulação. Fiz Amanda, um acesso de posso. catraca Eu vou e fiz um interrompendo. acesso de, de como se fosse aquelas portas baixas mesmo, sabe? Só de para conseguir controlar as crianças, mas que você pode ver do lado de fora. Aí eu fiz uma portaria que fica aquele pessoal que fica chamando a criança pelo microfone e controlando a entrada de crianças e etc. Amanda, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tá, Vamos dar. Abaixa a sua tela só um pouquinho, só para a gente dar uma olhada nessa entrada de veículos que você colocou. tá. Nessa aí de cima mesmo. Pode deixar ela um pouquinho maior, mas nessa região. Aqui? Isso. Quando a gente está trabalhando com uma escola, sempre é interessante a gente tomar alguns cuidados. Principalmente, é uma escola que são crianças, né? O pai vai ter que descer às vezes com carro, a pessoa vai de ônibus ou vai de moto, né? Tome muito cuidado com essa área de circulação, onde tem veículos passando e criança passando nessa passarela, nessa faixa de pedestre que você criou. Tá. Às vezes, é mais interessante a gente tentar fazer uma segregação, uma separação. Diminuir, puxar isso É, aqui pra cá e fazer uma entrada só de exa pedestre. exatamente, quer dizer, você puxa a entrada de onde você colocou essa entrada de veículo, às vezes fica a entrada de pedestre e você coloca a entrada de veículo do outro lado. Porque aí você consegue segregar de uma forma que só a pessoa passa e ele não, em nenhum momento vai passar o carro na frente da pessoa, né? Sim, Porque por mais que você coloque às vezes uma passarela elevada, né, às vezes a distração e criança é imprevisível, sim. né? Então, assim, qualquer momento sai correndo, tem algumas situações. Então, quando a gente trabalha com edificações nesse porte, sempre toma cuidado com isso, sempre tenta segregar pessoas de veículos. Então, por exemplo, alguém vem de ônibus, né, vai deixar a criança, então ela tem uma entrada livre, né, e você pode criar até uma barreira física. Que barreira física você pode fazer? Às vezes com vegetação, uma grade, né, que impeça que essa criança vá para essa região onde tem carro, Uhum. tá? Então, assim, Tá. dá uma pesquisada nisso e isso vai dar uma melhorada no teu projeto. Outra situação, qual é a idade das crianças que nós estamos colocando dentro dessa escola? É de É de 0 zero. a 2 anos, né? Que mais? Isso. Peraí, deixa eu ver se eu tô com ele anotado aqui. Alguém que estiver escutando pode ajudar, tá? É para participarem. Eu dividi, mas acho que tá em outro arquivo. Peraí. Aqui. De 0 a 2 anos, de 3 anos, de 4 anos até 6 anos. Exato. Então, assim, aí você tinha falado no momento, eu vou lá falar no microfone para a criança vir. Tem situações, por exemplo, no berçário,
o pai às vezes tem que entrar até lá para pegar a criança. Sim. Uhum. Né? Então são situações que a gente tem que analisar. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos. Quando eu vou buscar ela na escola, ou vou levá-la na escola, eu sempre observo muito isso. A escola não é uma escola planejada, era uma casa, né, que virou uma escola. Né? Então, assim, eu sempre paro o meu carro um pouco mais distante, atravesso pela faixa de pedestre com ela. E eu sempre observo que às vezes tem pai que para na frente da faixa, em cima da faixa, tem pai que para o carro em fila dupla, aí tem pai que só abre a porta e deixa a criança descer. Né? Então, assim, a gente tem N situações. Eu, Uhum. eu, em específico, eu não faço isso. Eu desço e levo ela até na porta da escola, até a porta da sala de aula. Ah, é demais isso? Não, eu acho que são clientes diferentes, né? Eu, enquanto pai, eu faço isso justamente para a oportunidade que eu tenho para conversar com a professora. E aí, tá bem? Tá fazendo alguma bagunça? Tá fazendo alguma coisa errada? Né? Porque eu sei a peça que eu tenho em casa, né? Mas assim, eu sei, assim, mas ela é o ponto de criança que chama a atenção de professor, né? Quando o Uhum. professor faz coisa errada. Então, eu sei que ela é meio fora da caixinha, até demais. Então, assim, até mesmo para ter esse contato. Então, quando a gente pensa em escola, a gente tem que levar tudo isso em conta, né? Nós temos que ter uma boa segregação, que da forma igual você colocou, né? As catracas, né? De entrada e saída de pessoas, um controle de quem entra e quem sai da escola, porque não é um local que tem acesso livre. Às vezes, eu percebo, às vezes na próximo à entrada principal, você pode colocar a parte de coordenação, você pode colocar a parte de direção, onde um pai ou um visitante ele pode ter acesso por ali sem problema nenhum. E você faz a área da educação, vou dizer assim, ela mais separada, né? Que você pode ter, aí o acesso acaba sendo mais restrito para qualquer outra pessoa de fora. Né? São cuidados que nós temos que tomar. Né? Mas Entendi. pode É, concluindo e a gente vai conversando. tá. Tá? Eu quis deixar a parte das crianças menores logo no andar de baixo e deixar todo o apoio que vai servir a elas, por exemplo, Uhum. berçário, lactário, solário, essas coisas. E Professor, na minha setorização, eu coloquei a parte administrativa no setor de cima, porque eu acho que não é um setor que as crianças têm acesso, né? Tipo assim, diretoria, secretaria, é, sala dos professores, essas coisas eu deixei no andar de cima porque não é igual as crianças maiores que vão atrás de resolver alguma coisa, né? professor, Então eu Mas pensei, quem está falando? é o Alex. Oi, Alex. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Referente a essa questão da transitação ali dos carros. Uhum. Pelo que o senhor está falando, necessariamente, então, um carro para poder. É uma pergunta, tá? Sim. Necessariamente o carro tem que ser estacionário, então, para poder. O senhor orienta, então, a gente necessariamente ter estacionar o carro para poder levar a sua criança ou não? Porque o que eu estava pensando? Eu estava Diga. pensando em sim, ter um espaço para circular os carros, onde tivesse um fluxo, né? Então, por exemplo, entra pela Ipiranga e sai pela Manuel Pinto. Só que o que ia acontecer? Mais ou menos igual o food truck, o McDonald's da vida. O drive-thru Drive... de criança. E... Só que aí o que acontece? Ia ter um lugar ali só para ela parar por pouco tempo, teria os estacionamentos, óbvio. Teria um lugar ali para ela parar e ela deixar sua criança e ela já entrar. Porque do jeito Alex, como. já vou até te interromper. Crianças de 0 a 6 anos usam cadeirinha, né? Entendo. Não é uma possibilidade de eu parar na frente da escola, abrir a porta, E ela às vezes sair descer, correndo, né? e ela sair correndo ali. Quando eu vou colocar essa criança dentro do carro, eu tenho que ir lá e travar o cinto da cadeirinha nela. Vamos pensar na pior possibilidade. Não estou querendo dizer que quem faz ou quem não faz. Mas nós temos que avaliar a situação como que tem que ser feito.
Então, como tem que ser feito, às vezes, da forma que você está pensando, talvez não funcione. Porque o pai vai ter que descer, ou alguém vai ter que descer, para travar essa criança no banco. Porque eu tô pensando assim, sabe por quê? Porque para poder... Tô pensando no fluxo, tá? Claro. Para que a minha escola seja segura a esse ponto, então eu vou ter que investir muito em estacionamento. Tipo, ali só vai ter poder, por exemplo, sei lá, 20 carros por vez. Sei lá, porque parece que a regra é a cada 30 metros quadrados. A cada 30 metros é para colocar um estacionamento, uma coisa assim, não é? Uma vaga. Isso. Uma vaga. Então, assim, vai ter que ter bastante estacionamento, né? Aí a gente observa a seguinte situação, né, Alex? Às vezes a gente tem que começar a fazer algumas críticas. Olha lá, ó. Eu até peço para o senhor colocar a mensagem na lateral, clicar lá naquele botãozinho da mensagem, para o senhor ir acompanhando, que às vezes a gente vai interagindo pelo chat do Team. Teve um aqui que acabou de falar que o dele deu 111 vagas. Mas é justamente isso que eu acabei de falar. O que acontece, pessoal? Se a gente for ao pé da letra na legislação, a gente realmente vai ter muito estacionamento para atender toda essa metragem quadrada. Mas vamos lá, a gente pode... eu acho que todo projeto, a gente tem que fazer críticas e a gente tem que propor soluções. A pessoa que colocou lá 111 vagas, você acha que é necessário 111 vagas? Então, eu também acho que não, mas aí nós que somos estudantes, a gente fica naquela coisa, porque a gente sabe que tem que seguir a legislação e sabe que, inclusive, se não fizer dentro da legislação, o nosso projeto vai estar errado a nível de prova e a nível também de liberar a obra, né? Então, eu concordo com o que esse aluno acabou de falar, porque é muita vaga. Não, eu queria que ele... assim... Só um pouquinho, eu queria que ele me respondesse. Tá. Né? Ele colocou 111 vagas. Essa pessoa que colocou, já que assim, eu acho que o objetivo disso aqui é a gente questionar mesmo. A gente não, porque assim, como norma, como regra, eu acho, é uma norma, a gente tem que seguir. Mas será que a gente não pode criticar isso e entrar com uma solução na prefeitura, justamente por ser uma escola de 0 a 6 anos, onde que muitas vezes o veículo não vai ficar parado ali, ele vai ser só uma área de transição? Então, aí, quando o senhor fala área de transição, aí eu pensei no drive-thru, entendeu? Não, mas só que isso não funciona. Parava, pau, deixava... Tipo assim, vamos dizer que tivesse uma pessoa responsável para receber as crianças. Pelo menos para pegar na mão ali e levar até numa área... Eu ia deixar mais ou menos assim, a entrada da escola, um lugar seguro, onde ele ia parar, descer criança, próximo. Para, desce criança, próximo. Para ter fluxo. Agora, se for fazer... Agora, o jeito seguro que o senhor falou, eu também entendo o que o senhor está falando, tá certo. Eu, se fosse meu filho também, eu ia querer, né? Pô, peraí, vou parar meu carro, vou levar na mão, vou conversar com o professor. Só que se todo mundo for obedecer essa, não existir o drive-thru, vai ter que ter muita vaga, entendeu? Porque não tem como você controlar. Imagina só, a Avenida Ipiranga, ela é bem movimentada. Aí... vai entrar carro, vai entrando. Se a gente não tiver um fluxo bem inteligente na escola, vai congestionar lá, né? Eu penso assim. Vocês estão levando em consideração que todo mundo tem carro. Estamos levando em consideração essas vagas aí de carro. Vamos lá. Você está considerando que todo mundo tem carro. Vocês chegaram a fazer uma pesquisa em alguma escola pública para saber esse tipo de informação? Então, mas eu aí também tenho vai um pouco acesso à escola pública, mas não tem essa quantidade de vagas, não. Não tem, mas a pesquisa ela serve justamente para isso. Porque se eu for sempre analisar a legislação nua e crua, às vezes o negócio sai um pouco da mão. E a gente tem que criticar, e tem a possibilidade, muitas vezes, da gente reduzir isso também. Então, senão, isso não aconteceria com um monte de escolas que nós temos liberadas, escolas particulares mesmo, liberadas que não têm estacionamento. Essa região aí mesmo, professor, o socioeconômico da população é média alta, só para o senhor ter uma
uma Ok. noção. Então, assim, se fosse, por exemplo, não, foi lá no Jardim Vitória, no Aroeira, eu ficava quieto, né? Realmente não vai ser muito, muito pouco. Mas também tem aquela coisa, às vezes o pessoal mora ali perto, tal, não precisa também, né? Geralmente essas escolas são para atender a população que está ali perto, né? O objetivo é que Mas, ela atenda o público mais próximo. Mas só que quando você tem, às vezes você tem pessoas que trabalham nessa região que ela pode deixar os filhos nesse local. eu só queria também Então, que o José Carlos falasse sobre essas vagas dele, porque eu ainda não fiz esse cálculo. Mas pela metragem que deu o meu projeto, ia dar muita vaga também. Só para a gente discutir e chegar no entendimento com o senhor para não fazer um projeto errado, entendeu? Porque também varia de professor para professor. Tem gente que leva ao pé da letra. Não, tem que ser assim porque pronto. O senhor já está sendo mais flexível e tal, então seria legal a gente chegar nesse entendimento. Eu acho que a questão é o seguinte, Alex, não é nem questão de ser flexível. Eu acho que nós, enquanto arquitetos, nós temos que questionar a legislação. E a legislação ela é questionável e, dependendo, você pode montar um processo e isso ser alterado, sem problema nenhum. Isso eu sempre conversei com outros profissionais dentro da prefeitura. Né? Eu acho que vocês, enquanto profissionais, a gente não tem que aceitar tudo que vem de cima para baixo. É uma questão de segurança? Aí tudo bem, eu acho que a gente tem que respeitar mesmo. Mas, no caso, vaga de estacionamento, a gente tem que ter subsídio para a gente falar assim, cara, eu não preciso desse tanto de estacionamento. Qual a quantidade de funcionários que eu vou ter? Qual a quantidade de funcionários que vai de carro, que vai de ônibus? Qual é a área Mas que eu aí preciso? eu posso ir contra a norma mesmo assim? A gente tem que justificar isso. Né? Não quer dizer que eu não vou colocar o mínimo de estacionamento possível. Né? Mas é importante que vocês critiquem isso. E, às vezes, na hora de fazer o projeto, o que acontece? Tentar trabalhar com menos de... porque quando a gente calcula por área coberta, né? Área útil. Né? E, às vezes, tem espaços que vocês acabam utilizando sem necessidade. Né? Então, isso você pode fazer um contraponto em relação ao teu projeto e à legislação. Às vezes, da forma que você projeta, você não precisa de tanto estacionamento. Isso vocês têm que analisar também. Porque se não adianta nada eu pegar, somar um monte de área, aumentar por 30% lá, colocar um monte de circulação, é claro que eu vou ter estacionamento enormes, justamente para atender a minha área que eu projetei. Mas será que essa área que você projetou tem a necessidade de ser tão grande às vezes? Uhum. É isso que eu estou perguntando, porque às vezes assim, deu 111 vagas, ok. Quantos metros quadrados deu? Será que para um prédio, para uma escola, eu tenho a necessidade de construir uma edificação desse tamanho? Na faculdade, eu acho que ninguém nunca falou de custo para vocês, né? Não. Alguém já comentou? Falou assim, você pode gastar o que você quiser. Geralmente os projetos é assim, não é? Ou não? Sim. Às Mas vezes. aí às vezes também barra no programa de necessidades, é muito variável, né? Mas só que tem como você resolver essa situação. É a mesma coisa. Eu estou vendo aqui no projeto dela, tem uma rampa para ter acesso ao outro pavimento, ao piso superior, justamente para trabalhar com desenho universal, e ela quer deixar que todo mundo tenha o mesmo acesso. Não seria isso? Sim. Tanto é que você não está trabalhando com escada, você está trabalhando só com a rampa, você não está trabalhando com plataforma elevatória, você não está trabalhando com elevador. Você está dando a possibilidade para que qualquer pessoa, todas as pessoas, utilizem o mesmo meio. Mas aí eu tenho uma seguinte situação. Se é uma parte administrativa, qualquer material de suprimento, eu vou ter que levar lá para cima. Isso demanda tempo, desgaste físico, para você resolver tudo isso. É a área administrativa, está pegando fogo no seu prédio. Qual que é a área mais rápido para você chegar? Por uma escada ou por uma rampa? Por uma escada. Né? Então, assim, por mais que você, não, quero que todo mundo desça pela rampa, às vezes eu tenho que fazer uma escada também.
Isso vai facilitar seu acesso. Então, são situações que nós temos que analisar. Eu entendo o desenho universal, muitas vezes, mas eu consigo eliminar, deixar isso de forma muito mais fácil se eu deixar tudo horizontal. Né? Eu consigo, de certa forma, deixar que qualquer pessoa tenha acessibilidade igual, deixando de forma todo o edifício de forma horizontal. Mas eu posso fazer até a escola? Pode. Ah, eu não Fica sabia. tempo. Né? Claro que pode. Só tem que ser bem mágico aí para poder conseguir colocar tudo que precisa. Não, eu acho que se não levar em conta a questão das vagas, né, facilita. Porque você consegue enxugar essa escola de uma forma que ela seja funcional. Sim. Né? Então, assim, ela tem que atender às necessidades, ela tem que ter uma área de passeio, uma área de circulação. Você pode trabalhar com ambientes mais abertos, né? Os ambientes têm que ser fechados, sejam fechados. Não tem problema nenhum. Mas só que você consegue deixar esses espaços de integração de forma que seja mais sutil. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você colocou... Estou falando do seu projeto porque é ele que está aqui na minha frente, né? Sim. Mas, sim, dá uma olhada até mesmo nas referências que vocês colocaram. A grande parte dessas escolas, você vê que elas são fechadas, mas só que elas funcionam, o fluxo funciona muito bem. Ela não é um monte de caixinha que vai se interligando. Né? Uhum. Então, o desafio, Alex, que eu digo, é projeto mesmo, é quebrar a cabeça mesmo. Não é simples, não é para ser simples. Né? Porque, assim, eu posso ter a opção e falar, não, posso fazer um sobrado. Posso. Mas quais são as problemáticas de fazer um sobrado? Né? Qual é a vantagem de eu fazer um edifício horizontal? Né? Qual é a vantagem de eu fazer um monte de estacionamento? Mas calma aí, pelo meu público, porque assim, a gente acaba calculando a quantidade de vagas, voltando àquela história das vagas, em cima da minha metragem quadrada. Eu não estou levando em consideração o meu público que utiliza veículo. Não é isso? Sim. Né? Então, assim, se eu pensar num projeto mais enxuto, que eu consiga atender todo esse programa de necessidades, talvez essa metragem de quantidade de vagas, ela pode reduzir de forma significativa. Esse é o problema. Tem que pensar. Tem que quebrar a cabeça. Uhum. Tá? Não, ninguém falou que era fácil. Depois que ela terminar de explicar o projeto, vou te lançar mais uma outra problematização aí que eu também achei. Quero que você mostre o seu projeto depois. Não, mas pode mostrar. Eu retiro o que eu disse, eu não estou mais na aula. Ah, como assim, cara? Eu não fiz o projeto. Porra, aí é fácil falar, né, caralho? Não, professor, nós estamos discutindo, não tô brincando, ninguém. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Mas é importante que a gente comece a fazer, porque é nessa hora que vem a porrada mesmo. É essa hora que vem as nossas dúvidas. Né? Porque dúvida só vai surgir mais ainda quando a gente estiver projetando. Aí a gente vai vendo como que a gente vai conseguir ajeitar. Mas tudo bem, você pode consultar depois, não tem problema. Só na hora de fazer aquela planilha lá, que tive que colocar programa de necessidade, tudo e tal, ali a gente também já tem uma noção, mas com certeza, quando você projeta, é a hora que você vê o ROM. Exatamente. Pode concluir, então, por favor. Não, aí eu já tô pensando em outra coisa aqui na minha cabeça. Aí aqui eu tinha deixado para cozinha e para refeitório, que eu tô fazendo eles com base na norma, mas eu não coloquei aqui ainda. Mas aí, pelo que o senhor falou, eu tô pensando em levar essa edificação para cá um pouco em formato de U e criar um espaço de convivência aqui no meio em que eles possam estar em volta, sabe? E aqui onde está essa rampa, eu posso trazer essa parte de apoio às crianças menores para cá e fazer uma outra parte para as crianças maiores que eu faria em cima, talvez aqui, não sei. Tô pensando aqui agora. Porque você pode, os gostos falam assim, vou fazer como se fosse um U ou um L. Se eu faço um U, tem aquela situação da gente ter a visibilidade, da onde eu estiver, às vezes, eu tenho a visibilidade em relação às salas.
né? Sim. Ou a parte administrativa. Se eu faço, às vezes, em um formato de um L, né, eu posso ter essa situação também, que às vezes eu posso colocar a minha parte administrativa numa ponta, onde que é coordenação, eu posso colocar isso mais próximo à entrada, e depois eu Sim. faço onde que vai fazer as salas de aula. Então, são situações que você pode trabalhar. Eu acho que uma coisa que é muito legal quando você trabalha com escola é quando você está num ponto e você consegue ver praticamente toda a escola. Uhum. Eu não acho legal muito aquele negócio. Opinião, tá? Eu já estudei uma porrada de escola. Geralmente, assim, é um monte de salinha, né? São corredor, é um corredor e as salinhas vão se montando, né? Uhum. Uma na frente da outra. E você não consegue ter uma interação, né? Tem um arquiteto que ele trabalha com, com, com escola, e não me recordo o nome dele, quando lembrar eu falo para vocês. E ele trabalha até nessas salas de aulas, elas trabalham com tipo uns sobrados, né, com um átrio aberto, e ele coloca na frente das salas de aula como se fosse uma vitrine, né? As janelas são nos corredores é tudo vidro, e tem umas vitrines que que os professores expõem o que os alunos estão fazendo, né? E tem uma interação de uma sala para outra, né? Que o aluno, o professor, o aluno ou quem circula fora sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula, né? Por mais que é uma escola tradicional, né? De negócio de professor, não tem um outro tipo de educação, mas só que tem essa interação entre os ambientes, né? Porque eu acho que acaba. E vocês podem notar, a maior parte dos projetos que vocês pegaram como referência tem muito vidro, não tem? Essa integração de ambientes, né? Então, assim, são situações que podem ser analisadas, né? Uhum. Então tá, acho que é isso. Daí eu vou adaptar as novas ideias e aí na próxima aula eu mostro de novo. Joia, tranquilo. Mas é importante a gente fazer isso, porque o objetivo aqui não é criticar, né? É que cada um possa contribuir um pouco com o seu projeto. E às vezes Sim, claro. e uma coisa acontece, é fato. Isso acontece comigo. Se eu pego um projeto, faço, entrego para um colega, sempre vai achar alguma coisa diferente, né? Às vezes alguma coisa que não consegui resolver, uma coisa simples ser resolvida. Então acho que é bom a gente ter essa interação. Vai lá, Alex. Diga qual que é a dúvida. Nossa, até que Tá. coçou a garganta. Não, Que é o medo. seguinte. Na hora de organizar as salas, o que eu tive que fazer? De repente vai até ajudar aí os outros colegas. Eu percebi o seguinte, como a gente tem que ter 48 crianças no período integral, e as outras 48 eu poderia dividir da forma como eu quisesse, sendo matutina e vespertino, eu optei em fazer o seguinte, eu peguei 96, dividi por as 4 turmas, e deu um total de 24 crianças. Aí, dentro dessas 24 crianças por turma, eu comecei a fazer a distinção. Porque o que eu pensei, professor? Não é justo, não seria, na minha opinião, não seria interessante eu colocar crianças e que com números que não dessem para elas formarem na mesma escola que ela começou. Por exemplo, creche 1, por exemplo, 24 alunos, certo? Então, eu fiz 2 salas de 12. A creche 2, 24, creche 3, 24, pré-escola 24. Todas essas crianças que entraram na creche 1, ano que vem elas vão estudar, porque eu tenho 24 vagas para creche 2. E assim por diante, até elas se formarem, entendeu? Então, o que eu pensei? Eu priorizei a quantidade de crianças para que as crianças que entrassem na minha escola, elas iam poder continuar nos outros anos. Porque se a partir do momento que eu coloco um número inferior, vamos supor, creche 1, 24, creche 2, 12. O que ia acontecer no ano que vem? 12 crianças que estavam na creche 1 não iam mais poder estudar no ano que vem. Iam ter que procurar outra escola. Alex, o seu pensamento é perfeito. Eu acho que é assim que a gente projeta, né? Beleza. Porque o que acontece? É isso que você está falando. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha ou mora nessa região
Né? Então, assim, já a pessoa tem que procurar uma outra escola, sendo que tem a possibilidade dela entrar e sair depois só com 6 anos. Então, assim, aí, você está correto. Sua forma de pensar está correta. agora veio o problema. Hum. O que vai acontecer? A minha sala vai ter, então, aí eu montei 2 salas porque como é 24, nenhuma dava um número que a gente pudesse atender de forma assim. Um professor, por exemplo, quando a criança tem de 0 a 1 anos, ela só pode ter 10 alunos por professor. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Todas as minhas salas tinham 12 alunos. Aí tem que ser 2 pessoas. Tem que ser 2, tem que ser 4. Entendeu? Mas Exatamente. aí, tipo assim, o que eu fiz? Eu falei, eu também pensei pro lado do econômico da escola. Mas aí eu falei, bom, entre os meus alunos entrarem, estudar e formar até o ensino infantil terminar, eu vou ter que dar uma despesa a mais, porque assim, não tem como você fazer uma coisa sem puxar outra, entendeu? Ou era um ou outro. Gerando empregos. Mas a assim, primeira infância é muito importante. De ter esse suporte. A única coisa que eu penso é assim, a nível para a gente que está projetando, beleza. Mas agora, para nível gerenciar custo, eu tô ferrando com a escola, né? Porque olha só, aí cada professor... Alex. Oi? Vamos lá, Alex. Se fosse uma empresa privada, realmente ela quer ter lucro. Uma empresa pública, ela, de certa forma, ela quer economizar. Mas vamos lá. Nessa hora, o que pesa mais? A gente pensar numa educação da criança, né, que tenha qualidade, ou que eu diminua custo? Não, o senhor já matou, na verdade, a charada. Eu pensei na criança e outra também. Aqui porque é um projeto e que foi lançado essa necessidade, mas também nada me impediria de pegar e arrumar números múltiplos de alunos que desse certinho a quantidade que o professor poderia dar aula, né, de crianças. Então, mas assim... Essa é uma forma de você justificar e pensar no teu projeto. Sim. Eu não acho errado. Né? Eu acho que você... Porque a partir do momento... Você fez uma análise de caso. Né? E nós temos outra situação também, Alex. A gente não está levando em consideração que nessas salas de aula não tem uma criança especial. Quando existe mais outro professor, né? Senão é mais um cuidador. Por exemplo, se um tivesse deficiência auditiva, tinha que chamar que soubesse pelo menos trabalhar libras e tudo e tal, né? O senhor fala, né? Porque, por exemplo, a minha afilhada, ela tem microcefalia. Ela nasceu com microcefalia, ela tem... E ela é muito, vamos dizer assim, seria agressiva. Né? Então, assim, para acertar as crianças é 2 palitinhos. E a idade dela com a minha filha é de 2 meses só. E tem escolas públicas, que vai lá e coloca um cuidador. Mas nós sentimos que teve alguns problemas com ela. Ela ficou muito mais agressiva. Então, assim, a forma que se cuida, que se direciona isso. Hoje ela está numa escola particular, né? Pelo menos é das escolas que ele tentou colocar e aceitou ela, porque as outras escolas falavam que não tinham condições de aceitar ela, porque não tinha pessoal. Mas é lei, tem que contratar. Né? Então, por exemplo, na escolinha que ela estuda, eu acho que são 4 crianças da idade dela. São 5 crianças da idade dela. Ela mais 4. É a professora e a escola está contratando uma outra pessoa para acompanhar ela. Enquanto no contrato, quem estava acompanhando ela até esses dias, né, quando estava tendo aula, era a psicóloga dela. Né? Então, assim, nessa hora, a escola não está pensando em lucro. Ela não pode pensar em lucro. Porque uma criança dessa não dá lucro para a escola. Dá prejuízo. E a ressocialização? Né? E a integração da criança com esses ambientes? Né? Então, são situações que a gente tem que analisar. Porque tem grande parte das escolas particulares não faz questão nenhuma de receber uma criança como essa.
As escolas públicas recebem de boa, contratam uma pessoa justamente para acompanhar. Né? Então, assim, o pensamento que você está fazendo, às vezes é melhor gerar emprego mesmo. Né? E pensar que a criança ela entra e vai sair com 6 anos. Tô de bola, então. Tá? Vai nessa vibe aí que tá tranquilo. Né? Não se preocupe. Eu acho que uma coisa é eu querer fazer um prédio de 10 andares para uma escola e colocar um elevador. Eu acho que isso é custo desnecessário. Né? Porque eu tenho um contrato vitalício com essa empresa. Mas contrato com o pessoal para ter qualidade de ensino, isso não é despesa. Isso é investimento. Teve Tá? um aluno aqui Alex. que falou que o senhor só falou isso porque o senhor é professor. Sério? Sacanagem. Olha, Tô brincando. Mas tem que garantir meu emprego, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Alex. Olha, se vocês acham que dar aula na faculdade é difícil, educar criança é pior. Eu já fui professor também, eu sei. Alex, Criança é pior. Pode falar. assim, você fez todas as turmas com a mesma quantidade de aluno? Sim. E Dividi aí as você- 96 crianças Ah, deu 16, né? pela quantidade de turmas. Aham. Deu Você 24. ficou com quantas turmas? São 4 turmas, né? Só que cada turma vai ter 24 crianças. Só quatro que você fez? Na verdade, sim, são 4 turmas, mas cada turma minha vai ter 2 salas, ou seja, vai ter 2 salas pro creche 1, 2 salas pro creche 2, entendeu? Tá. Porque também quando eu tava fazendo, é que eu já fiz essa matéria, né? Eu tô refazendo. E aí, eu também ficava incomodada, porque eu queria que as crianças estudassem período integral, só que integral fica só 40 e poucos, né? 48. Verdade. 48. É. Aí na época até a professora falou que era melhor não, porque assim, esse molde eu tenho como fazer integral e como fazer os 2 turnos, né? De manhã ou à tarde. Só que eu acho ruim, porque criança pequena, Na verdade, sabe pais como que eu fiz? trabalham. Ah, Cada turma tem 24 alunos, certo? hum. Aí lá não pode ter mais de 10. Aliás, minto, creche 3 ou pré-escola pode 15. Tem um lance assim. Sei, eu sei Mas qual que é. enfim, aí eu fui dividir, deu 24 por turma. E Aí aí, eu quais dividi turmas cada suas vão turma. ser integrais? Eu dividi toda turma para 2 salas. Então ficou tipo com 8 salas. Quem que eu escolhi para ser integral? As menores. Então as 4 menores? turmas, que é creche 1 e creche 2, são as que em tese o pai precisa mais ainda de que o aluno fique integral, porque quando a criança já tem 2 a 4 anos, 5 a 6, já rola você poder deixar com uma outra pessoa tarde ou de manhã, entendeu? Agora, Eu já penso 0 contrário. meses. Eu penso que quando a criança é março, pequenininha é mais difícil você deixar ela numa escola, que é mais fácil você deixar a criança já mais grandinha na escola o dia inteiro. Porque ela já interage melhor com as outras crianças, então ela vai brincar, ela vai aprender, não sei o quê. E agora deixar essa criança mais velhinha, mas que é mais velha, né, em casa, eu acho que talvez seja um problema. Mas eu só, tipo, quero mas pegar seu seu raciocínio, pensamento não como tá que você errado dividiu. também. Seu Eu pensamento não gostei. tá errado, porque eu pensei no pai, entendeu? Não pensei na criança, né? Mas vamos analisar também. Dependendo da pessoa, ela não tem. Se ela não tiver nenhuma família aqui na É o que eu cidade, pensei. com quem que ela deixa? É o que Né? eu Então pensei. são situações que é importante ser analisadas também, né? Mas assim, porque às vezes tem pessoas que precisam trabalhar, não tem como ficar com a criança. É que a gente Né? também está pensando essa escola de maneira tradicional. Mas, por exemplo, a metodologia que eu quero abordar, que é Montessori, não tem nada disso. Não tem divisão de idade, não tem divisão de salas, não tem paredes nas salas, por exemplo. Então, você não separa as turmas por idade, que vai ficar só 5 e até 6, ou 4 a 6. Não separa assim, né? E aí é difícil você querer encaixar de acordo com as normas, porque
afinal de contas tem que passar esse semestre, né, na teletrabalho, então tem que seguir a norma. E aí enquadrar isso num método, porque precisa ter uma abordagem metodológica para isso, né? Se você não pensar nessa divisão, aí você vai cair naquela problemática do aluno que entra, nem todo aluno que entra vai sair daí, entendeu? Vai formar aí, vamos dizer assim. Ele vai ter que sair da escola para ir para outra escola. Vai ter que sair, porque se você não tiver isso definido, vamos supor, uma turma tiver menos alunos do que a outra, é igual o caso que eu falei, vamos supor que creche 2 tivesse vaga só para 12. Mas o meu tá assim, tem turma que tem mais, berçário tem 8 bebês só, capacidade para 8 bebês só, que eu fiz o mínimo, do mínimo. Ok. Mas é complicado, porque se eu for seguir a metodologia de ensino, né, se a gente for levar ao pé da letra, não, a metodologia Montessori. Não existe isso de separar a idade. São um pacote de 96 crianças. E fim. 96 crianças para estudar. Sabe como que vai dar certo o seu? Se você fizer de forma progressiva. Creche 1 tem menos, creche 2 tem mais do que a 1. Sim, é assim que eu fiz. Creche 3 tem mais do que a 2. E pré-escola tem mais que creche 3. Aí quem entrou na creche 1 vai sair na pré-escola com 5, 6 anos. E aí os outros vai ficar faltando mais um pouco, aí libera a vaga. Aí também funciona, né? O meu eu optei, acho que porque eu também sou mais tradicional, eu optei em deixar tudo dividido para poder quem entra sai. Achei legal. Uma hora tem que sair, né, Alex? Não pode ficar, não. Jubila, né? Você não jubila, né? Piadinha infame. E aí, quem mais legal, era só isso mesmo. Já conta ponto quem participou aí, né, professor? Conta, eu e a Amanda aí. Já vem anotei, falar com um ponto de 1000 pontos que já ficou. Essa piada não vale mais? Não, é piadinha infame. Tá bom, então. Vou colocar aqui. Vou colocar um X aqui, então, no nome do Alex, na lista de presença. Deixa eu colocar. Professor, falando em ponto, aquela nota que o senhor lançou no portal de atividade em sala foi do trabalho? Foi dos trabalhos, isso. Porque eu fiz o trabalho, estava bem completo o meu trabalho, o senhor lançou 100 pontos para mim, eu até mandei um e-mail para o senhor. Então isso aqui deve ter acontecido? Faltou um 0. Uma pequena diferença, né? Sim, 1 0. Eu levei um susto, eu falei, gente, mas meu trabalho... A gente vai falar para Paula fazer isso com você também, tirar só 1 0. Putz, tô com 0 lá. O seu salário. Professor não lançou a minha. Tirar de quem não tem é foda. Mas faz o seguinte, pessoal. Manda lá no particular, no privado, às vezes algumas situações de alguns e-mails que eu acabei não recebendo, tá? Então, mas aí manda lá para mim certinho que eu olho. Eu tinha mandado pelo AVA. O que acontece? Pelo AVA, tem coisa que não está chegando no meu e-mail, por mais que é um e-mail institucional. Então, assim, às vezes carrega, pesa, tal. Então, assim, manda no... me chama lá no WhatsApp, depois, aí você manda, eu já tiro e faço a alteração de nota. Não tem problema nenhum. Tá. E o 100, me fala lá também que te altera o 0, tá? Tá. Vou te dar mais um 0. Obrigada. Porque ninguém tirou 100. Quem tirou 500, o senhor dá outros 500? Pensar no seu caso, Alex. E aí? O que mais, pessoal? O que mais nós temos? Semana que vem o layout seu vai estar pronto, Alex, pra gente malhar ele? Vai. Então semana que vem você vai apresentar. Vai estar... Não, vai estar pronto. O seu layout vai estar pronto. Quem mais? Amanda que apresentou, Ana Paula. Como você está, Ana Paula? Eu acho que tem gente que só coloca que está aqui presente, mas fica assistindo live no YouTube. Eu acho que tem gente me trollando com isso. Não, estou prestando atenção. E aí? Como que tá o trabalho? Tá uma bosta. Não fala aí. Não, sério, professor. Não tá legal, não.
Mas vai ficar. Tudo. Na verdade, eu acho que eu tenho que tirar um dia inteiro só para me sentar e finalizar. Sexta-feira, feriado. Rapaz, final de semana e feriado é o dia que eu mais trabalho. Eu decretei feriado na sexta-feira. Só para você fazer trabalho, tá? Obrigada, professor. Tá bom? Pode deixar. Vou te perturbar. Eu vou ficar em casa, tá? Sexta-feira, feriado, não aguento mais sair pra rua, vou ficar em casa. Mais alguém? Érica, como está teu projeto? Tem uns que fingem de morto. Fabiane. Vai voltar às aulas? Normal, pelo amor de Deus, não vejo a hora. Eu acho que não é só você. Nossa, Maria. Muito ruim online, a gente fica meio perdidão, assim. Cara, Aline, se eu vou fazer um desabafo, olha só. Eu tive que aprender programa que eu nunca tinha aberto. Tive que baixar, depois de gravar vídeo, baixar vídeo, diminuir o tamanho do vídeo, colocar no YouTube, colocar no Ava. Nossa. Aí, assim, com uma internet merda, né? É de 15 mega, mas para baixar um vídeo demora, às vezes, dependendo da aula, demora 1h30, para depois eu conseguir colocar isso no portal de vocês ainda. Nossa Senhora. Então, se vocês acham que tá difícil, imagina pra gente como que tá. Tá, ó? Beleza. Beleza. Então, mas eu também não vejo a hora de voltar a isso, tá? Porque eu até perguntei pra Paula esses dias, porque teve uma determinação, até o Lex mandou pra mim, né? Ele falou de dia 18, né, Alex? Isso, 18 de maio. Eu tinha recebido aqui lá também, tinha mandado para ela, né? E até então não tinha nenhuma resposta, né? Mas eu não vejo a hora disso voltar, viu? O último decreto vai até dia 4, né? Era até dia 4. Aí teve um outro que ia ser gradativo e as faculdades começariam no dia 18. Mas não tem nenhuma normativa, nenhuma decisão da Croton perante isso ainda. Assim que tiver, a gente vai estar comunicando vocês. Ok. Tá? Já tem até uma problematização em relação a essas voltas às aulas, né? Como assim? Não entendi. Não, porque falaram assim, né? Na minha creche não vai ter esse problema, porque vai ter professor de sobra, mas, tipo, a sala, em tese, cada aluno vai ter que ficar 2 metros de distância. Então, Nossa. aí uma sala que tinha 60 alunos. Não vai ter Covid. Não vai ter como ficar lá, né? Vai ter que dividir. Vai Alex, ter professor. Eu vou fazer o seguinte, Alex. Eu vou reservar o auditório para eu dar aula. Tá bom? O auditório é meu. Aí coloca uma fita zebrada, né? A cada 2 metros, faz tudo quadradinho para todo mundo ficar distante. Pronto. Tem que ter janela. A gente quebra a parede. Fechou. Aí vai ter buraco. Pronto, resolvi. Microfone, alto-falante. Isso mesmo. Você tá sabendo, né? Quem tá falando é André? Vai ter que apresentar com o microfone, tá? Tá lascado. Exatamente. Vai ter que falar em público. É. Beleza, então, pessoal. Um abraço, professor. Um abraço para vocês. Dúvidas, pode perturbar na sexta-feira. Na sexta-feira. Se não for pergunta idiota, eu respondo, tá? Fechou. Beleza, então. Então tá bom. Falou. Vai ser pergunta. Eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa. Tá? Um abraço para vocês. Falou, valeu. Tchau. Ô, professor. Oi. Ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá com interferência? Bastante. Né? Só um pouquinho, eu vou testar o do computador agora. Tá joia, Dinho. Vai ter tarefinha, alguma coisa? Não, é para finalizar. É para finalizar o. Não pergunta. É para finalizar o layout. Semana que vem você trabalha com layout ainda, tá bom? Se não pergunta, foi. A gente não gosta mais de você, Oi. tá? É Rúbia, né? Aline. E lista de presença, como é que tá sendo? Eu tô anotando por aqui, pelo nome de vocês, eu consigo enxergar. Ah, tá. Até o que tá assistindo live? Quê? Até eu os acho que que tá estão assistindo live? Até que tá assistindo live.
Infelizmente. Na verdade, Alex, eu acho uma coisa muito... Eu vou fazer uma reclamação aqui, já que tem alguns alunos aqui ainda. Eu acho muito injusto só eu ficar com a câmera ligada. Ai, meu Deus. Vou ligar, professor, pra você parar Tá? de chorar. Eu acho... Vai assustar na próxima Desculpa, aula. eu vou falar um palavrão. Eu acho isso uma putaria. Então, a próxima aula vai ser regra. Todo mundo com a câmera ligada. Pronto. Sabe por que tem que ser com a câmera ligada? Pra você saber se tá prestando... Não, é para você ter história para contar depois. Ô, professor. Porque passa mãe de sutiã atrás. Passa mãe brigando. Juro, cara. Passa. Aí, ó, professor. na cozinha. Oi, fala, Alex. Mas a gente não tem a mesma condição social que o senhor. O senhor tem dia que tá em Miami, outro dia tá numa escola pública. Cada dia o senhor tá num lugar bonito. Eu sou foda pra caramba. Eu quero aprender a colocar esse fundo aí. Aí não tem risco de mãe passar no fundo, nada. Não tem, porque é o seguinte, aqui atrás tem a cadeira, né? Às vezes ela aparece, às vezes ela não aparece. Né? Então não aparece nada. Se a mãe passar atrás, ela não aparece. Ô, professor, tem como o senhor só fazer um favor? Fala, Alex. Pede só pro Helder não ligar o vídeo dele, porque tá me dando um susto aqui. Só da testa dele. Olha lá, Aline, ó, passou um cara lá atrás, ó, o irmão dela. Meu filho de cueca. Aí, viu? Meu Deus do céu, não desliga falei? a câmera. Eu falei, isso é top, cara. Você tem que contar como contar a história. Esses dias eu tava dando aula, orientando um TFG. Aí eu falei pra aluna, eu falei assim, eu acho que sua mãe tá limpando o sofá ali atrás, de sutiã. E tava a mãe, cara. Mãe, sai daí, meu professor tá te vendo. Professor, isso daí é tudo gravado, não é? Sim, é tudo gravado. Fica no YouTube. Fica no YouTube. Seu filho já vai ser famoso, Aline. Vai virar meme. E ele mandou fechar a câmera porque ele quer passar de volta, porque ele ouviu eu falando. Se ferrou. Beleza, então, pessoal. Tchau pra vocês. Tchau, até. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Professor? Oi. Eu tô com um problema com o computador aqui. Tá dando Você... interferência aí, tá? Você tem fone de ouvido, de celular? Cara, eu tô com um aqui, deixa eu ver. Coloca ele. Geralmente ele melhora. Melhorou? Tá perfeito agora. Melhorou agora? Perfeito, perfeito. Tá, espera só um pouquinho. Tá bom. Porque às vezes a câmera do meu computador não tá funcionando. O ícone tá escuro. O microfone não sai áudio. Aí o que eu fiz? Eu tô com o celular aberto e o microfone ativado. E o computador tá ligado também. Aí eu vou desligar o microfone do computador. Pronto. O senhor tá ouvindo? Normal, perfeito. Normal. Eu posso apresentar. Eu não consegui, professor. Eu peço até desculpa pela falta de consideração. Eu não consegui desenvolver. Mas eu posso mostrar a setorização? Pode sim, por favor. Deixa eu liberar para você aqui. No meio da sua tela vai aparecer agora compartilhar. Aí agora você consegue compartilhar a sua tela. Deu certo? Deu. Tô Tá. vendo a tela. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Ah, você tá pelo celular e pelo... Sim, pelo senhor. computador. É. Tem uns alunos meus que é ninja mesmo, tá certo. Vamos lá, então. Tá. Ó. Diminui um pouquinho a tela, só para eu ter uma noção inteira do projeto. Ok, tudo bem. Ilustrativo. Deixa eu... Porque essa legenda...
Ah, mas ele tá puxando. Não tem problema, não. Ah? Eu já consegui decifrar aqui. Pode. O senhor quer comentar alguma coisa? Eu posso. Ó, eu vou dar algumas sugestões. Né? Essa parte azul é toda a parte administrativa sua, né? Isso. Às vezes, essa parte sua administrativa, ela pode estar, desde estar como se fosse essa linha, que ela fosse um pouco mais... que não fosse salinhas, né? Se você conseguisse trabalhar um ambiente só e trabalhar todas as salas nesse ambiente, como se fosse naquela região ali que você colocou a parte de alimentação, que aí você poderia separar um pouco mais, trabalhando esta parte, o solário, esse amarelinho, né? Isso. Aí é importante você tomar esse cuidado, porque o solário tem que bater sol, né? Os horários da manhã, principalmente. Às vezes você tem solários que está no meio aí, então isso aí só vai bater sol no meio-dia, né? Porque você tem todo esse pátio coberto que está em laranja, não é? Salmão, laranja. É uma cor de burro fugido, né? Então, assim, aí o que acontece? Você acaba tendo vários corredores, né, para esse tipo de circulação. E você tem salas que as janelas acabam estando ligadas para esses corredores. Se você conseguir trabalhar esses corredores mais próximos de iluminação natural, vai ser melhor. Você vai ganhar com isso. Tá? Isso acaba facilitando. Porque às vezes você pode trabalhar como se fosse uma... tirar esse núcleo que você colocou, esse no meio, né? Você pode trabalhar como se fosse uma grande praça, uma área aberta, e você trabalha onde que está ambiente de serviço, você conseguir colocar as salas de aula. Então, as salas de aula fica em volta de um átrio interno, né? Que você pode ter iluminação e ventilação natural. Isso acaba resolvendo melhor do que você pegar e colocando essas salinhas assim. Então, você coloca as salas nas extremidades, né, que você tem iluminação e ventilação natural. Na parte do meio, você consegue ter uma área de acesso, né, com uma área aberta, né, e quando tem a circulação da criança, da onde você estiver na escola, você vê aonde que ela está indo. Você não tem cantos para a criança se esconder. Dá uma pensada nisso. Porque, na verdade, aqui, ó, aquela ideia do Alex sobre a criança, ela iniciar a creche 1 e fechar a pré-escola. Também, eu estou nesse mesmo pensamento. Correto. Até por isso que eu dupliquei as salas. Você vê que tem 2 de cada. Vai estar, assim, sobrando, no caso, entre aspas, sobrando espaço. Mas para atender também a questão de quantidade de aluno por professor. Correto. E aí vai acabar, o ambiente ele atende de 12 até 24 ambiente. De 12 a 24 alunos. Certo. É o máximo da sala. Aí uma outra coisa que eu errei, esse repouso. Ele tem que ficar em ligação íntima com creche 3 e 2, né? Exatamente. Eu vou corrigir isso aí. Dá uma corrigida nisso aí. O berçário, professor, nessa linha, no caso aqui, eu tinha que ligar ele intimamente, ou ele pode ficar assim? O aluno sairia da sala. É que o berçário ele não sai da creche e vai para o berçário. Berçário são crianças que são crianças de colo, né? Entendi. Então não tem, a ligação que tem que ter, você tem que ter um banheiro dentro do berçário, você tem que ter uma sala para banho para essas crianças. Essas são as estruturas. Igual, por exemplo, na creche 1, você tem que ter um banheiro dentro da creche. Por quê? Tem 2 professoras. Se tiver só uma, como que a professora vai no banheiro? Como que ela vai levar essa criança? Né? Quando você tem 2 pessoas, ok, às vezes uma sai e leva a outra criança no banheiro. Mas é importante que nessas salas tenha um banheiro para atender essas crianças.
Tá. Aí, vamos levar por ponto, assim, ó. Essa parte aqui, ela ficou bem distribuída, então, esse banheiro, esse fraldário compartilhado entre as duas creches, funciona. Atende? Eu acho que atende sim. Eu acho que eu não vejo problema nisso aí, não. O solário, no caso, que... Você dá uma... O sol, ele faria esse movimento aqui, né? Ele pegaria aqui e faria mais ou menos um movimento assim, diagonal. O sol. Aí você tem que analisar, porque esse solário, o correto é essas crianças tomarem sol pela manhã, né? O sol da tarde, ele acaba sendo muito quente, né? De certa forma, né? E não é tão interessante que esse sol seja incidido diretamente na sala de aula. Até por uma questão de economia de energia, né? Então, se você conseguir, o que tiver precisar de solário, coloca onde vai estar o sol da manhã. Eu posso, então, fazer como se fosse em linha nessa parte de cima. Exatamente, aqui, isso mesmo. Porque aí pegaria o sol da manhã no solar. Ó, praticamente, essa mesma nomenclatura aqui. Eu faria... Você só inverteria os nomes. Nesse ponto em cima aqui, então. Exato. Isso mesmo. Porque o solar ficaria na parte da manhã. Correto. Seria melhor, né? Isso mesmo. Mesmo que fosse em linha, mas o solar ficaria no sol da manhã. Exatamente. É melhor. Redistribuiria essa parte de baixo aqui. Isso mesmo. A cozinha ficando assim, professor. A parte de... Olha, eu acho que essa cozinha, igual eu falei para você, esse meio, onde está creche 3, creche 2, eu acho que você poderia trabalhar nas extremidades. A cozinha, às vezes, ela poderia estar mais puxada no centro. Não no centro onde está essa sala de aula, mas que ela pegue uma parte do administrativo e vai à cozinha. Que aí, da cozinha, você consegue ter, nesse pátio coberto, as mesas e já tem as salas de aula em volta. Então, você consegue ter um contato visual até melhor em relação a isso, do que a criança ter que sair, passar por um labirinto para chegar até a área de refeitório. Então, às vezes, o refeitório fica mais próximo do centro. Imagina só, você vai fazer um evento na escola, né? Aonde que você vai fazer esse evento? Do lado de fora, né? Se você tem um pátio na parte interna, você, às vezes, até essa cozinha, ela pode dar suporte para fazer esse evento. Né? Entendi. Dessa forma, entendeu? Entendi. Aí, nesse caso, por exemplo, eu poderia pegar essa parte, rotacionava ele para acompanhar isso aqui, esse miolo eu passaria para lá, em linha, traria essa parte da alimentação aqui praticamente para o centro, e essa parte de serviço traria mais próximo para cá. E os dois pátios mais próximo do centro também. O que você colocou nesse serviço? Deixa eu dar uma... Abre ele aí para mim, por favor. Copa, rouparia, lavanderia, vestiário masculino e vestiário feminino. Olha, se você colocar a cozinha aqui para trás e pegar essa estrutura que você fez e colocar mais perto do administrativo, é mais viável. Entendeu? Tudo Entendi. Que está vermelho, perto do azul. O roxo, pode puxar ele mais para essa região do vermelho. Tira essas salas de aula, que está no meio. Coloque em linha, você vai ter um pátio interno. Isso. Beleza? Eu poderia considerar o pátio coberto, então, aqui no centro. Esse pátio coberto... traria ele para o centro aqui. Exato, porque assim, tem os corredores que serão cobertos, né? Então você pode fazer o seguinte, próximo à sala, o corredor é coberto. Essa parte interna, ela é descoberta. Mas nada impede que no evento você pode colocar tenda e tampar ele. Isso. Entendeu? E acaba tendo iluminação e ventilação natural no meio da escola. Eu, na verdade, aqui em cima, que viria o caminhão e tal, para trazer o alimento, já sai aí você vai colocar isso aí aqui. Lá atrás. Mudaria para cá, onde está o vermelho.
Exatamente, isso mesmo. Porque onde está o vermelho, onde está esse pátio coberto. Eliminaria esse acesso. Quer dizer, deixaria, porque tem o lixo e o gás. Sim. Ou não. Não, porque o lixo e o gás, na verdade, tem que estar próximo dessa área roxa, né? Manda tudo para lá. Manda tudo para essa parte de baixo. Isso mesmo, meu querido. Isso mesmo. Aí faz isso aí, manda para mim e a gente vai conversando. Tá. Tá bom? A questão só do estacionamento, para fechar aqui. Eu fiz o cálculo, eu até perguntei no chat. Eu considerei toda a área construída. Aí eu percebi que o senhor comentou que seria considerado somente a parte coberta. Talvez caso... eu possa ter comido gafe, né? Mas eu vou só verificar na legislação certinho, né? Se ele fala em área coberta ou área construída, porque tem área ocupada também, que às vezes isso. não entra. Aí eu vou verificar isso e te respondo. Tá, aí o que eu estava pensando é deixar praticamente só essa parte aqui, que tem 40 vagas, ó. Todo esse retângulo aqui. E tiraria essa parte de cima. Sim, melhor. Fica até mais fácil para a circulação. E aqui são 40 vagas. Qual o tamanho dessas vagas que você colocou? Você está colocando... eu coloquei naquela que 2,5 por 2,5 por 7,5. Entendi, porque aí tem a circulação no meio. Perfeito. Isso, eu até coloquei essa parte de calçada aqui cinza como se fosse a rua. Isso aqui que você pode fazer, que é melhor ainda, entra por um lado e sai do outro. Mas é aqui, ó. Ele entra e sai por aqui, ou entra e sai por aqui. Porque, exatamente, senão, aí acaba tendo uma possibilidade de cortar caminho. Exatamente. Que não é legal. Às vezes você faz o seguinte, só faz uma entrada e uma saída. O carro é obrigado a entrar por ali. Esse aqui de serviço. Exatamente. Doca. Não, por exemplo, doca não vai descer o veículo sempre. Então ele pode ser, o carro entra do lado esquerdo aqui e ele sai do lado direito junto na da doca. Ou entra pela Rua 3 Lagoas e sai pela Ipiranga. Esse foi o pensamento. Exatamente, pode ser feito dessa forma. Né? Que não fique mão e contramão aí no estacionamento. Que seja só uma mão. Tá. Só voltando aqui nessa parte administrativa que o senhor falou, tirar desse nomenclatura de linha e juntar mais. Tipo assim, criar um ambiente administrativo, né? Onde eu consigo ter uma recepção, eu converso na recepção para ter acesso no administrativo, né? Que eu não tenha, que eu consiga ter uma ligação melhor. Porque uma ligação íntima. Exatamente. Como se fosse, tipo da recepção na sala do professor, recepção diretoria. Exatamente, que o professor entra, ele já vai direto pela sala dos professores e tal, né? Tem toda essa estrutura. Beleza. Joinha, então. Beleza, então, meu querido. Abraço. Valeu. Falou. Nada, obrigado. Tchau.